Muito bem, então, começou a gravação. Continuação da aula de hoje, que é 16 de setembro de 2021, certo? Segunda parte, certo? A gente vai ver aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho a minha câmera. Agora, medidas do ângulo. A gente acabou de ver lá na outra aula a medida sobre o que é ângulo. Agora a gente vai falar da medida deles, certo? Para determinar a medida de um ângulo, a gente vai ver a abertura, certo? Muitas vezes a gente vai ver esse ângulo aqui ou esse externo, ok? Geralmente a gente vê aqueles ângulos menores que 180 graus, né? Eu não falei o que é grau ainda, né? Mas é só para você entender. Geralmente a gente não abre, não tem um estudo mais voltado para esse ângulo externo, é mais esse interno aqui, beleza? Então, assim, para determinar a medida de um ângulo, a gente deve verificar as aberturas, ou essa ou a de fora, tá? E aí é o seguinte, ó, dado o ângulo, sempre podemos assinalar duas aberturas, né, que eu mostrei ali agora, né? Quando não houver indicação, a gente vai sempre considerar a menor delas, que eu falei, né? Geralmente a gente considera essa menor aqui, certo? Então, é o seguinte, para a medida de um ângulo, escolhemos um ângulo cuja abertura será unidade e verificamos quantas vezes essa unidade cabe nesse ângulo. Então, por exemplo, vamos considerar como unidade padrão essa abertura aqui, unidade U. E aí nós temos o ângulo ABC, ok? E ele tem essa abertura U. Aí a gente vai comparar com o ângulo FGH e ver quantas vezes essa abertura U cabe aqui dentro. A gente vai verificar que cabe uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Quer dizer que a medida do ângulo FGH é 5U, ou 5 vezes maior que a abertura do ângulo ABC. Beleza? Bem, gente, essa aqui é uma abertura genérica. A abertura usual, nós temos três unidades de medida para ângulos que a gente usa mais, certo? A primeira delas é o grau, a segunda é o radiano e uma terceira é o grado, certo? O grau é ostensivamente usado, certo? E é o que a gente vai usar também nesse nível de ensino, no ensino fundamental. No ensino médio e no superior, usa-se o grau, mas se usa também muito, na verdade, até com mais ênfase, esse aqui que vocês vão ver mais para frente, certo? Esse grado ele é usado mais em países mais assim, tipo Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, certo? Então, mas assim, o que é grado? Imagina uma circunferência que é cortada em 400 partes iguais. A aberturinha de uma delas a gente chama de grado. Não é muito usual aqui no Brasil e nem na Europa. É mais nesses países que eu falei: Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Canadá, beleza? Que tem origem inglesa, né? Jamaica, esse cara. Mas a gente vai usar muito grau nesse estudo aqui e mais pra frente vocês vão usar o radiano também, né? Então, para isso, gente, é o seguinte: existe um aparelhinho, né, chamado transferidor. Eu sugiro muito que você tenha na sua casa para você treinar, beleza? Não é caro, não chega nem deve ser nem R$ 1 isso daí, certo? E uma das unidades de medida de ângulos é o grau, que eu falei para vocês, né? E o instrumento que a gente usa para medir esses ângulos é o transferidor, certo? Que vocês podem ver aí embaixo, certo? Inclusive, eu mandei um vídeo, certo? De uma professora que ela dá uma aula mostrando como é que usa o transferidor, certo? Porque eu não tenho. É ruim eu pegar a câmera, entendeu? E gravar uma aula com vocês assim. Então, como já existe alguém fazendo isso, nada mais justo do que a gente prestigiar alguém que já teve esse trabalho, certo? Eu achei o vídeo muito interessante. Sugiro fortemente que você assista o vídeo da professora ali, certo? Que eu mandei. Então, beleza. E aí o link eu também posso deixar abaixo na descrição como sugestão para complementar essa aula aqui. Enfim, aí o que acontece? O... Eu tenho aqui, para poder medir esses ângulos, esse pontinho aqui no meio a gente chama de origem, certo? E aí ele é formado por uma meia volta. Existem transferidores de uma volta completa, beleza? Mas aqui nós temos uma de meia volta que é o que mais usa, né? Eu tenho um aqui
né? Aquele aqui, certo? É, e aí é o seguinte, aqui a origem, né? E aqui ele vai mostrar zero, né? Então você geralmente faz um traço antes, e aí você coloca a origem em cima desse traço, e aí você vai marcando aqui as medidas, certo? Dos ângulos. Então, por exemplo, aqui eu tenho a semi-reta que passa pela origem, né? E zero aqui, 0 grau. E aí eu tenho aqui o ponto B, que está sobre o ângulo 20, né? Se vocês conseguirem ver, né? Aqui é o 20, né? Então aqui é 20 graus. Aqui, onde tem o ponto C, aqui a gente vê, ou é 70 graus essa abertura, certo? A gente tem um ângulo de cima também, a gente pode ver, que é o complemento, é o suplementar dele, que a gente vai ver mais pra frente, que é o que falta para chegar na volta completa, vamos dizer assim. Nós temos aqui 90 graus, temos aqui um ângulo de 140 graus, beleza? Porque é o seguinte, ó, esse 40 de cima, né? Esse 40 seria essa abertura aqui, né? Ou se você quiser o 140, é essa abertura aqui. Entendeu? Basicamente é isso. E aí é o que eu falei, né? De volta completa, aí você pode ver os ângulos de maior abertura ainda, né? Passar a origem aqui e vir para cá, ó, esse ângulo de 230 graus, certo? Esse daqui. Enfim. Então, veja como proceder para medir um ângulo usando o transferidor. Então, assim, considere o exemplo do ângulo AOB. A gente quer medir esse ângulo. O que a gente vai fazer? Colocamos o centro do transferidor no vértice O, ou seja, o centro dele, certo? Nesse aqui, ó, tem um. Não sei se vocês conseguem ver. Bem aqui, né? Colocou em cima do pontinho O, aí você vai ver só vai fazer duas bolinhas, né? O B e o A. Se não tiver exatamente em cima do transferidor, você pode fazer com lápis aqui e aqui. Aí você consegue ver bem. A gente consegue verificar que esse ângulo aí, ele é de 20 graus. Ok? E aí a construção, no vídeo ela explica melhor, certo? Como construir um ângulo de 40 graus. Então eu tenho aqui uma semi-reta. A semi-reta de origem O, passando pelo ponto A. Semi-reta OA. Beleza? E aí o que você vai fazer? Você vai colocar o transferidor na origem do segmento da semi-reta, certo? E colocamos o zero, certo? Sobre o A, certo? Se não chegar bem aqui, pode ser fazer uma bolinha um pouquinho mais para cá e você consegue ver direitinho. Beleza? Beleza. E aí a seguir colocamos no O e colocamos o número zero do transferidor sobre o OA. E verificamos então onde o transferidor indica o 40. O 40 ele indica aqui, ó. Aí você faz uma bolinha aqui. Aí o ponto B, né? Depois é só você fazer uma reta, né? Traçar uma linha que liga o O com o B. E aí vai ser a semi-reta OB, certo? E acabamos de construir um ângulo de 40 graus. Beleza? Então lembrando, gente, aqui foi uma explicação mais breve, certo? Espero que vocês tentem fazer na casa de vocês também esse mesmo procedimento para melhor aproveitamento da matéria. Beleza? Bem, agora que a gente já entendeu como é que usa esse instrumento aqui e vê a medida desse ângulo, né? A gente vai falar dos tipos do ângulo. Muitos de vocês, pessoal, na atividade anterior, colocaram lá ângulo obtuso, ângulo agudo, e eu nem tinha falado nada a respeito disso na outra, certo? Então é o seguinte, agora sim a gente vai começar a ver o que são esses ângulos aí, os tipos, né? Então, existe o primeiro ângulo que a gente chama ângulo reto. Esse ângulo reto, quando você ouvir essa palavra reto para ângulo, é relação a 90 graus. Tem uma medida de 90 graus, ok? Igual, 3 horas da tarde, ou meio-dia e 15, né? Na verdade, não sei se é 3 horas ou meio-dia. É 3 horas, certo? É porque o tamanho dos ponteiros é tão igual que parece que é a mesma coisa. Ah, tá, é porque a semi-reta sobrepôs aqui, ó. Mas esse é o ponteiro, é o preto que tá por baixo, né? Beleza. Então, aqui são 3 horas da tarde, tá?
É, e aí a gente dá o nome de ângulo reto, né? No transferidor é esse ângulo aqui, certo? E ele sempre vai ter como símbolo tipo um quadradinho com um pontinho no meio, certo? Ele vai indicar por essa notação aqui. Quando você vê essa notação, com certeza esse ângulo é reto, beleza? Aqui as figuras também que falam sobre ângulo reto. Na verdade, nas construções, se a sua casa não tiver um ângulo reto com a parede, né, o chão e a parede, essa casa pode cair, certo? Então aqui ó, o poste com o chão, aqui ó, essa estrutura, né, o mirante, que a gente vê aqui o oceano na Bahia, né? Aqui ó, a TV, né, o monitor do seu computador, todos são ângulos retos, certo? E aí, gente, existem algumas palavras que você tem que incorporar no seu vocabulário. Quando nós temos retas ou ângulos, perdão, retas ou semi-retas, né, que formam 90 graus entre elas, nós dizemos que são retas ou semi-retas ou até segmentos que são perpendiculares. Quando você ouvir essa palavra perpendicular, também se refere a 90 graus. Então, olha só as palavras interessantes que estão aparecendo: reto, perpendicular, certo? E aí é o seguinte: outra palavra que o livro aqui não fala, e mais para frente, eu acho que no ensino médio você vai ver, também é a palavra normal, certo? A palavra normal, quando se trata de ângulos, também se refere a ângulo de 90 graus. Beleza? Tudo bem. E quando tem duas retas que são perpendiculares, nós indicamos assim, certo? Esse outro desenho é para falar que o ângulo, né? Esse desenho aqui, ó, é o ângulo de 90 graus. E aqui é que são as retas, reta R e reta S, são perpendiculares. Reta R é perpendicular a S ou vice-versa, beleza? E duas retas são perpendiculares quando se interceptam formando ângulos retos, certo? Que é esse caso aqui. Quando as retas não formam ângulos de 90 graus e elas são concorrentes do mesmo jeito, perceba que é como se for esse caso aqui de baixo, certo? Elas têm um ponto em comum, então elas são concorrentes, certo? Lembra? Quando tem ponto em comum é concorrente, quando não tem é paralela, ok? Nesse caso é concorrente, tem esse ponto aqui. E aí esse ângulo aqui não é igual a 90 graus. Então, nós dizemos que são retas oblíquas, ok? E aí a gente indica por essa forma de escrever aí, tá? Até aqui, gente, todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Hoje a gente vai passar um pouquinho do horário, talvez, né? Agora é 10h53, mas o importante é que você entenda, não vamos fazer com pressa, porque hoje não tem reunião 11 horas, são 11h30. Então vamos lá. Ângulos agudos e obtusos. Agora é o seguinte, ó, nós temos o ângulo reto, e agora a gente vai ver dois ângulos, dois outros tipos de ângulos que são os agudos e obtusos, certo? O ângulo cuja medida é menor que o ângulo reto, ou seja, tem que ser entre 0 e 90, certo? Não pode ser 0 e não pode ser 90, certo? Porque o ângulo zero não foi falado aqui, mas eu vou falar agora, certo? É esse ângulo aí, é um ângulo nulo, vamos dizer assim, abertura zero, né? E o 90 é o reto, e aí a gente vai ver lá o de 180, eu já vou adiantar para vocês, a gente chama de ângulo raso, tá? Mas, então o ângulo zero é um ângulo nulo, tá? Não tem abertura nenhuma. Aí, falta só 10 minutos aqui, deixa eu ver. Ah, já tá avisando que falta 10 minutos, tá? Acho que 10 minutos eu consigo terminar. É, está acima de zero e abaixo de 90, né? A gente chama de ângulo agudo. Então, por exemplo, esse ângulo COD, ele tem um ângulo menor que 90, é um ângulo agudo. E o cuja medida é maior que 90 graus, e aí ele esqueceu de pôr aqui, mas menor que 180, que é 180 é esse daqui, ó, né? Se fosse essa meia volta, que é o ângulo raso, certo? Se ele tiver maior que 90 e menor que 180, nós damos o nome de ângulo
obtuso, beleza? No caso aí, esse ângulo aqui, ó, FOE, ele tem o ângulo obtuso, é maior que 90 graus, ok? Na Torre de Pisa acontece muito isso daí, ok? É, veja que a inclinação dela com o chão é maior, né, nesse caso. É lógico que se você observar aqui, se for o outro, né, é menor, né? Mas observando o ângulo, esse ângulo de fora, né, OM, né, o ângulo MOP, né, ele é maior que 90 graus, certo? E aí é o que eu estava fazendo agora há pouco, construindo o retas perpendiculares, né? Retas perpendiculares usando transferidor. É fácil. É só você primeiro fazer uma semirreta, certo? Por exemplo, uma semirreta PS, né? Origem no P, vamos colocar assim. Perdão, uma reta S com um ponto P aqui. Aí você põe a origem do transferidor bem aqui, né? E aí você traça o ponto Q em cima do 90 graus. E aí é só você traçar uma reta que passa pelo ponto Q e P. E aí aqui nós temos duas retas perpendiculares, certo? Que vai formar 90 graus entre elas. Com régua e compasso, como é que a gente vai fazer? Ó? Aí eu estava fazendo aqui, certo? Vamos fazer um do começo aqui. Primeiramente, eu fiz aqui uma reta, beleza? Aí eu vou pegar o compasso. Cadê o compasso? Aqui. Aqui eu já tinha guardado. Vou pegar o compasso aqui. Aí você pega esse compasso. Aí você faz um ponto de origem, né, no caso, primeiro. Certo? Aqui ele colocou como? Ponto P. Vamos colocar como ponto P também. Certo? Aí eu vou pegar esse compasso aqui e vou colocar em cima do ponto P. Certo? Aí aqui eu vou diminuir um pouquinho. Aí agora eu vou fazer essa abertura aqui. E aí depois, lá do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Peraí, aí, aqui é a mesma coisa. Agora, o outro passo, ele fala o seguinte, ó. Com qualquer abertura, com qualquer abertura eu já fiz, né? Com qualquer abertura, agora estou no passo 3. Com a abertura do compasso um pouco maior, né? Então eu vou aumentar um pouquinho aqui. Um pouco maior. Não era para ter saído. Aí. Agora eu quero aumentar o. Aqui. Aumentei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a ponta seca nesses pontos aqui, né? De intersecção, que eles chamam de A e B. Eu nem vou escrever aqui, senão vai perder o tamanho aqui. Aí o que é o seguinte, eu vou pôr aqui, né? No computador é ruim. Mas beleza. Aí agora eu vou traçar aonde, ó? Aqui, na reta de novo. Aí aqui eu vou... Aqui, né? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. E aqui é a mesma coisa. Na verdade, eu vou fazer um pouco maior. Aí. E aqui... Um momento. Aí. Aí agora você vai perceber que se você pegar a régua e riscar, aí ó, a gente fez. Falta 5 minutos para acabar.
um ângulo de 90 graus. Beleza? Bem, é o seguinte. Vamos tentar fazer esses exercícios aqui. Falta 4 minutos para encerrar a reunião. Ele vai encerrar. O Google Meet está palhaçada, né? Então, pera aí. Então, nesse caso, não sei se vai dar tempo de fazer todos esses exercícios aqui. Vai, acho que vai dar tempo sim. Classifique cada ângulo como reto, agudo ou obtuso. Esse ângulo A aqui, perceba que ele é menor que 90. Então ele é agudo. Esse aqui, a lateral do porta-retrato, ele é reto. Beleza? Perceba que tem até um quadradinho com ponto. E com o leque, ele é obtuso. Beleza? Esse 27 eu não coloquei para vocês, mas depois vocês tiram um print, tentem fazer em casa. Aí esse 28. Quantos... usando que um transferidor descubra retas perpendiculares e retas paralelas. Primeiro, gente, é o seguinte. Quais são as retas perpendiculares? Perceba que dá para olhar, né? Aqui eu coloquei mais para você, mesmo sendo imprimido, você consegue perceber que o y, a reta y, ela é perpendicular à reta u, certo? Então y é perpendicular a u. Você pode escrever assim ou escrever por extenso, y é perpendicular a u e y é perpendicular a v, certo? E aí as paralelas, né? Aqui parece que o x é paralelo a z, né? Mas não é. X e Z não são perpendiculares. Paralelas, perdão. Elas não são. Você vai ver que elas podem se encontrar lá na frente. Quem é paralela aqui, você pode escrever assim, né? Que a gente já viu em aulas passadas. Ou escrever U é paralela a V. Beleza? Ô, professor, Eu? eu posso tentar explicar porque as duas retas não são paralelas? Ah, sim. É que só tem 2 minutos. Vai lá. A parte de cima dá para perceber que é mais próxima, as duas. E a parte de baixo são mais distantes. Então, já que as retas são infinitas, vai chegar uma hora que as duas vão se cruzar e vão ter um ponto em comum, deixando de ser paralelas. Isso, perfeito. Exatamente isso mesmo. Perfeito. Ótimo. É isso mesmo. Certo? Bem, vamos ver se eu consigo fazer esse daqui em 2 minutos. Não sei se dá tempo. Assim, ó. Esse aqui, classifique em reta, semirreta ou segmento. Então eu tenho aqui, ó. Reta. Isso aqui é reta. Essa daqui é semirreta. Semirreta. Aqui é segmento. Aqui é reta. Perdão, aqui é segmento. Ó, tentando fazer correndo, ó. Aqui é segmento, aqui é semirreta, semirreta, segmento. Aqui é reta, aqui é segmento e aqui é semirreta. Certo? Se acabar a reunião, gente, eu vou continuar gravando os exercícios, certo? E aí vocês assistem depois, porque senão para retornar a reunião fica ruim, né? Como já tá acabando, fica mais fácil. Aí eu vou postar ainda hoje, aí vocês veem o resto, tá? Porque falta 1 minuto e acabou. A chamada está quase no fim. Agora o Google Meet não é mais infinito, né? Fosse pelo menos 1 hora e meia, tava bom. Então, beleza. Ó. Na figura abaixo, identifique os segmentos colineares, os segmentos consecutivos e os segmentos consecutivos e colineares. Eu já adianto para vocês que não tem segmentos consecutivos e colineares nesse sentido, certo? Então é o seguinte, aqui, quais são os segmentos consecutivos? Certo? Segmentos consecutivos. Bem, aí isso aqui vocês erraram bastante, certo? É o seguinte, você tem que escrever por pares. Quais são os consecutivos? A, C,
e CE, vamos colocar assim, CE e EG. Aí aqui EG, EG e GH, ou HG, né? Tanto faz, vamos colocar na ordem. Perceba que os consecutivos sempre têm a extremidade em comum, né? Aí tem aqui o ponto não, né? Os segmentos G, H e HG e HF. Não é flecha não, é que... E aí que tem aqui HF e FD e FD e DB. Esses são os segmentos consecutivos. E aí quais são os colineares? É o que estão na mesma reta, né? Se eu pudesse traçar uma reta aqui, você vai perceber que eles estão na mesma reta. A mesma reta suporte que a gente fala, né? Então, os colineares são o AC e HF e aqui é EG e DB. Só um minutinho. Certo. Beleza. Aí agora classifica cada ângulo destacado na figura abaixo, como agudo, reto e obtuso. Bem, aqui a gente consegue perceber que ele é reto, certo? Aqui na de uma casa geralmente é reto mesmo. Aqui ele é menor que 90, então ele é agudo. Aqui ele é maior que 90 e esse aqui também. Então esse aqui, ó, se você perceber, ele é maior que 90, porque 90 graus seria assim, né? E 90 graus seria aqui. Então, ó, esses dois são obtusos. Certo? Vamos lá. Determine qual das sentenças a seguir é falsa e corrige no seu caderno. Um ângulo reto mede 90? Com certeza. Os lados de um ângulo são segmentos de reta? Não, são semi-retas. Então aqui é falso. E qual é a correção? São semi-retas. Certo? Determinar a medida de um ângulo é medir a abertura entre seus lados? Sim, verdadeiro. E a medida de um ângulo obtuso é sempre maior que a medida de um ângulo agudo? Com certeza. Beleza, então chegamos ao fim da nossa aula. Eu sei que a reunião acabou encerrando devido à limitação do Google Meet, mas eu espero que vocês tenham assistido depois. Tenham um ótimo final de semana e não deixem de estudar. Falou!